bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos dar continuidade às nossas aulas. E aí nós vamos falar sobre propriedades da multiplicação, porque na última aula nós fizemos a resolução de exercícios de multiplicação em números naturais. Então hoje, nada melhor do que ver como se comportam as propriedades dentro da multiplicação. Então, o primeiro assunto aqui que nós temos é a propriedade comutativa. Tá? Então, o que quer dizer propriedade comutativa? A propriedade comutativa, ela quer dizer que a ordem dos fatores não alteram o produto. Assim como na adição, nós também temos a propriedade comutativa. A ordem das parcelas não alteram a soma. E aí, copia-se isso para a multiplicação. Só que na multiplicação, nós falamos em produto, porque nós estamos multiplicando. Nós falamos em fatores. E é a ordem desses fatores que não vai alterar o produto, ou seja, o resultado. Como que é isso? Vamos considerar primeiro literalmente. Então, nós temos um número A e um número B. Está dizendo que tanto faz eu multiplicar o número A pelo número B, como tanto faz eu multiplicar o número B pelo número A, que o resultado é o mesmo. Será que é verdade? Então vamos ver o nosso exemplo aqui. 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. E se eu fizer 3 vezes 5? 3 vezes 5 também é 15. Basta pensar na tabuada, do 5 ou do 3. Então, se o resultado é o mesmo, então é válida essa propriedade. A ordem dos fatores não altera o produto. A segunda propriedade que nós vamos ter é a associativa. Então, eu posso associar em grupos os números que eu vou multiplicar. Para isso, eu tenho que ter, no mínimo, 3 números. Então, vamos considerar 3 números literais, ou seja, em forma de letras. Então, A, B e C. Então, está dizendo a propriedade que tanto faz eu multiplicar primeiro o número A pelo número B e depois o resultado multiplicar pelo número C, que vai dar a mesma coisa se eu multiplicar primeiro o número B com o número C e depois multiplicar com o número A. Será que isso é verdade? Exemplo. Então, vamos pegar os números 3, 4 e 5. Então, diz assim, eu posso multiplicar o 3 vezes o 4, que é 12. E 12 vezes o 5 é 60. Ótimo. Então, vamos ver se eu posso fazer, então, o 4 vezes o 5 primeiro. Então, 4 vezes 5 é 20. E se eu multiplicar esse 20 por 3, eu vou ter 60. Então, realmente é válida a propriedade associativa para a multiplicação. Então, eu posso primeiro multiplicar os 2 primeiros elementos e depois o terceiro elemento. Ou posso multiplicar os 2 últimos e depois com o primeiro, que não vai alterar o resultado. Cuidado para não confundir quando existirem expressões numéricas que envolvam adição no meio, tá? Isso é válido quando só se tem uma multiplicação em sequência. E isso nós vamos ver nas expressões numéricas com a multiplicação, que vai ser a nossa próxima aula. Aí, terceira propriedade, que é a distributiva. Então, vale na multiplicação o que a gente chama de distributiva. Ah, distribui. O que seria isso? Então, eu tenho lá uma multiplicação literal. Ó. A vezes B mais C. Eu posso fazer A vezes B e depois A vezes C, que é o que eu tenho indicado aqui. Ó. O produto AB mais o produto AC. E por que mais? Porque aqui dentro do parênteses o sinal era mais. Se fosse menos, aqui seria menos. Tá claro? E aí, eu também posso fazer o quê? Primeiro, fazer a indicação de B mais C e depois ter o fator A. Eu posso fazer a mesma coisa. Eu faço o B vezes o A e posso também fazer o C vezes o A.
Então, B vezes o A mais o C vezes o A. Tanto faz, dá o mesmo resultado. Vamos ver o exemplo. Então, no exemplo, nós temos lá, eu quero multiplicar 3 vezes 6 mais 5. Nós aprendemos que primeiro faz o parênteses, depois multiplica o que está fora. Sim, mas a propriedade distributiva diz que eu posso também distribuir esse elemento que está fora para os que estão dentro e depois somar. Vamos ver se isso é verdade? Então, eu tenho 3 vezes 6, 18, mais 3 vezes 5, 15. E 18 mais 15, 33. Posso também fazer a soma primeiro e depois o produto. Então, eu tenho aqui a indicação primeiro da soma e depois o produto. Mas eu posso fazer a distributiva. Eu não preciso somar primeiro. Posso somar primeiro? Posso, isso é uma escolha. Mas estou mostrando para vocês que existe a propriedade distributiva. Então, 6 vezes 3, 18. E 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, 15. 18 mais 15, 33. Então, tanto faz aqui a ordem em que está o parênteses. Eu posso fazer a distributiva desde que seja uma multiplicação antes ou depois do parênteses. Elemento neutro, esse na última aula eu já comentei com vocês, né? Quem é o elemento neutro da multiplicação? É aquele número que não altera o resultado da multiplicação. Quem é esse número? É o número 1. Então, o número 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. Por quê? Porque tanto faz eu fazer 1 vezes A ou A vezes 1, o resultado é o A. Exemplo, eu tenho aqui 15 vezes 1, 15. 1 vezes 15, 15. Então, o 1 é o elemento neutro na multiplicação. Exercícios para vocês que nós vamos depois comentar na quarta-feira. Então, o exercício é o seguinte: associe cada igualdade, ó, estão todas aqui, a propriedade aplicada. A propriedade são essas. Então, é assim, vocês vão analisar. No primeiro aqui, eu coloquei numerais romanos para vocês treinarem um pouquinho os números romanos que nós temos no canal. E é bom vocês darem uma olhada para não esquecer, né? Aliás, nós usamos muito a numeração romana, né? Principalmente para colocar séculos, mostrarem algumas coisas dentro do tempo e espaço em história, em geografia e etc. Bom, então, na número 1, nós temos aqui a igualdade, né? E é aplicada uma propriedade aqui. Aqui vocês vão olhar aqui, de A, B, C, D e E, qual que vai encaixar. Então, é a comutativa da adição? É a comutativa da multiplicação? É associativa da adição? É associativa da multiplicação ou é a distributiva? Então, um desses itens é o que cabe aqui. Aí vocês vão escrever aqui do lado qual é o item. Ou pode ligar também um ao outro, aquele que for o verdadeiro. Tá claro? Então, nós temos aqui 5 mais x igual a x mais 5. A vezes 3 mais 2 igual a A vezes 3 mais A vezes 2. A vezes 3 mais 3 vezes A. 2 mais 3 mais x igual a 2 mais 3 mais x. 2 vezes A mais B igual a 2 vezes A mais 2 vezes B. A vezes 2 vezes 3 é igual a A vezes 2 vezes 3. E 5 vezes A mais 4 vezes A é igual a 5 mais 4 vezes A. Eu misturei aqui, vocês devem ter percebido, prestem atenção, eu misturei algo que vocês já viram no canal anteriormente sobre as propriedades da adição com a da multiplicação, para que não fique uma coisa isolada, né? E vocês consigam ir trabalhando o todo, porque quando vocês vão prestar um concurso, um vestibular ou qualquer coisa que vocês são avaliados, não vai cair só a X propriedade da multiplicação, não. São todas. Então, para isso, está aqui para vocês testarem os conhecimentos, ok? Obrigada pela companhia de vocês. Compartilhem a aula. Curtam a aula se vocês gostaram. E inscrevam-se no canal, aqueles que estão chegando aí no canal, se gostaram da aula. Tem muita coisa para ser vista e nós estamos aos poucos colocando para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, escrevam nos comentários ou alguma dúvida,
que vocês tenham, pode colocar nos comentários que a gente grava uma aula específica para vocês, ok? Então, até quarta-feira na correção de exercícios e obrigada!